Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Tranquilos? Beleza? Vamos a estudiar un poco de español. Vamos a la página 24 del libro de español del sexto año. Vamos a ver los verbos regulares. Vamos a comprender mejor los verbos regulares. Vale? Então, em português agora, para todos compreenderem. Então, os verbos regulares, né? Qual a diferença, né? Por que são chamados de verbos regulares? São chamados de verbos regulares, são classificados como verbos regulares, aqueles verbos que não sofrem nenhuma alteração no radical, na raiz da palavra. Não sofrem nenhuma alteração, nenhuma mudança, tá? Outro detalhe, as terminações desses verbos, elas são iguais em todos os tempos, modos e pessoas. Então, isso faz desses verbos, dessas palavras, verbos regulares, certo? Então, lá no nosso módulo tem 3 exemplos de verbos regulares. Verbos da primeira conjugação, segunda e terceira conjugação. Vocês já devem ter visto isso em português e em outros momentos a gente já deu uma olhada nesse material. Então, os verbos pertencem a 3 conjugações diferentes, tá? Os verbos que terminam em AR, os verbos que terminam em ER e os verbos que terminam em IR. Assim a gente classifica as conjugações pelas terminações, tá certo? Então, terminação AR, terminação ER, terminação IR, né? Primeira, segunda e terceira conjugação. Então aqui, na primeira conjugação, eu coloquei o verbo hablar, falar, hablar. Então, como é que ele fica? Hablo, hablas, habla, hablamos, hablais, hablan. Né? As terminações, né? Vamos dizer aqui, é o radical da palavra e aqui a terminação. Então, os radicais não sofrem nenhuma variação, tá? E as terminações são sempre essas em todos os tempos, modos e pessoas, tá? Por isso são chamados verbos regulares. Então, qualquer outro verbo da primeira conjugação, né, dos terminados em AR, eles irão ter essa mesma terminação quando conjugados no presente do indicativo, por exemplo, que é o tempo que nós estamos lidando aqui, né? Presente, tempo presente, modo indicativo, porque existe também o modo subjuntivo, tá? Mas nós estamos lidando com indicativo, tempo presente, modo indicativo, verbos regulares no presente indicativo. Então, qualquer verbo que eu conjugar aqui, né, ele vai ter essas mesmas terminações. Eu coloquei aqui para exemplificar outros verbos, tá? Verbo amar, cantar, trabalhar, viajar e praticar. Existem muitos outros, mas eu escolhi esses aí, tá certo? Então, se qualquer um desses aqui, eles terminariam dessa mesma forma, tá? Por exemplo, o verbo amar. Amo, amas, ama, amamos, amais, amam, tá? O verbo cantar, canto, né? Canto, cantas, canta, cantamos, cantais, cantam. Verbo trabalhar, trabalho, trabalhas, trabalha, trabalhamos, trabalhais, trabalham. Praticar, né? Ou viajar, viajo, viajas, viaja, viajamos, viajais, viajam. Praticar, pratico, praticas, pratica, praticamos, praticais, pratica. Então, qualquer verbo regular da primeira conjugação vai terminar exatamente assim. Não é interessante isso? Isso facilita um pouco, né? Se nós tivéssemos que conjugar qualquer um verbo desse, bastaria tirar a terminação AR e acrescentar o, as, a, amos, ais, an. Compreenderam? Então, se for, por exemplo, o verbo cantar, tiraríamos o AR do verbo cantar e adicionaríamos aqui, né? Completaríamos com o, as, a, amos, ais, an. E teríamos o verbo cantar conjugado, né, no presente do indicativo, tá certo? Então, vamos agora os verbos da segunda conjugação. Verbo aprender,
Verbo da segunda conjugação. Por que ele é da segunda conjugação? Porque ele é classificado assim, porque ele tem a terminação ER, né? Então, aprendo, aprendes, aprende, aprendemos, aprendeis, aprendem. Verbo aprender, verbo da segunda conjugação. Existem outros, sim, existem outros, mas eu escolhi esse aqui. No seu módulo você vai encontrar um outro lá, tá certo? Então, vamos ver as terminações. Olha, termina em O, né? Es, emos, eis, en. Interessante? Então, olha, aprendo, aprendes, aprende, aprendemos, aprendeis, aprendem. Eu aprendo, tu aprendes, ele aprende, nosotros aprendemos, vosotros aprendéis, ellos aprendem, né? Então, vamos ver um outro verbo regular da segunda conjugação, para ver se ele termina igual. Vamos ver então. Olha, o verbo comer. Como, comes, come, comemos, comeis, comem. Beber. Bebo, bebes, bebe. Bebemos, bebeis, bebem. Vender. Yo vendo, tú vendes, él vende, nosotros vendemos, vosotros vendéis, ellos vendem. E assim seria qualquer outro verbo, né, da segunda conjugação, tá, no presente do indicativo. Teria essa mesma terminação, essas mesmas terminações. O, es, emos, eis, en. Imagine, né, que se você vai conjugar o verbo da segunda conjugação no presente do indicativo, já vai saber que ele sempre vai terminar em O, es, emos, eis, en. É lógico, de acordo com as formas, as pessoas, né? Concordando sempre com os pronomes pessoais. ¿Se acuerdan de los pronombres personales que ya estudiamos en aula? Cuando estudiamos el verbo ser, el verbo estar y otros verbos, ¿se acuerdan? Entonces, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, o, es, emos, eis, en. O verbo comer facilitaria somente, por exemplo, tirar a terminação ER do infinitivo, né, ele da forma infinitiva, tiraríamos o ER e completaríamos com O, né? Es, emos, eis, en. Não é interessante essa forma? Então, depois vamos aqui ao verbo vivir, verbo da terceira conjugação, tá? Então esse aqui é a primeira conjugação, esse segunda conjugação e esse terceira conjugação, né? As conjugações são classificadas a partir das terminações. Então a primeira por terminar em AR, a segunda por terminar em ER e a terceira em IR. Vamos ver aqui, eu tenho o verbo vivir, né? Então o verbo vivir, yo vivo, tú vives, él vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. Compreende? Alguma semelhança aqui? Muita semelhança. O que é que mudou então? Mudou somente a segunda pessoa do plural, né? Aqui termina em eis e aqui em is. Eis e is. Mas se você atentar, você vai ver que as outras conjugações, né? As três do singular e essas duas do plural, a primeira e a terceira do plural, terminam iguais aos da segunda conjugação, tá certo? Então, vivo, vives, vive, vivimos, vivis, vivem. Eu pus aqui outros verbos para exemplificar. Verbo partir, verbo imprimir, verbo insistir, verbo abrir, né? E aí, se nós formos conjugar qualquer um desses, vai terminar exatamente assim. Vamos ver? Por exemplo, o verbo partir. Parto, partes, parte, partimos, partis, partem. E o verbo imprimir? Vamos ver se termina igual? Então, imprimo, imprimes, imprime, imprimimos, imprimis, imprimem. E o verbo insistir? Yo insisto, tú insistes, él insiste, nosotros insistimos, vosotros insistís, ellos insisten. Verbo abrir. Yo abro, tú abres, él abre,
Nosotros abrimos, vosotros abrís, ellos abren. Então, para conjugar o verbo partir, imprimir, insistir, abrir, no presente do indicativo, observando essas terminações, teríamos somente que tirar, né, tirar o IR do infinitivo, tirar o IR e acrescentar O, es, imos, is, en. Não é interessante? Então, assim são os verbos regulares, né? Os verbos regulares são classificados assim por não sofrerem nenhuma alteração nos radicais das palavras, nos seus radicais, tá? Eles não sofrem nenhuma mudança, nenhuma mutação, né? Nenhuma variação no radical nem nas terminações, em todos os tempos, modos e pessoas. Então, isso aqui é um modelo, né? No livro vocês vão ver também, tem um modelo lá, né? E a partir dessa noção que nós tivemos aqui, será possível, lógico, compreender melhor e poder conjugar com maior facilidade os verbos, né? E aplicá-los às frases, né? Então nós, em outro momento, vamos ver melhor essa aplicabilidade, ok? Todo de bueno, tranquilos, buenos días. Chao, Cito.